Salve, salve, galera. Bom ou não? Então, esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, infelizmente o áudio não tá sincronizado, como vocês vão perceber. Eu estava tentando passar algumas mensagens, algumas ideias positivas na hora que eu estava vivendo o momento, mas infelizmente não foi possível, porque o inteligente aqui tava com a GoPro e só que tava com o case para água, né? Aquele case fechado. E o áudio não ficou muito legal. É claro que tem uma justificativa para vocês, que vocês vão acompanhar daqui a pouco, por que eu estava com o case fechado. Bom, a ideia aí era a gente chegar em Machu Picchu, então nós estávamos saindo de ônibus da base da montanha lá de baixo, né? E depois de mais ou menos uma hora subindo a montanha, a gente chegou aí, contratamos um guia, né? Que foi nos apresentando, porque eu acho que é impossível a gente conhecer toda a história sem ter um guia. Tá aí nosso guia. Bom, e através dele foi explicando pra gente aí passo a passo o que significava cada coisa, cada tipo de pedra, cada tipo de corte, né? E levando pra gente conhecer as coisas mais legais. Esse ponto aí, onde que é um ponto que praticamente todo mundo faz as fotos, né? Inclusive depois no Instagram eu vi muita gente usando, que estava ali tirando foto. Eu consegui acompanhar essas pessoas depois, através das fotos que eu estava pesquisando por Machu Picchu. Eu vi gente que estava perto de mim fazendo foto na hora. Inclusive, as roupas, as mantas são muito tradicionais. O dia não estava dos melhores. Tava tempo fechado, foi um dos motivos que eu saí com a case fechada da GoPro, porque a previsão era de chuva mesmo, como de fato vocês podem ver aí. Não tivemos a melhor das imagens. Estar ali no momento é uma coisa impagável, mas a gente queria ter imagens melhores. Muitas nuvens, ameaça de chuva, e foi assim que a gente acabou dando o nosso rolezinho ali em Machu Picchu. Mesmo o tempo estando muito fechado, galera, assim, são experiências únicas, né, que a gente teve. Machu Picchu, sim, foi uma das nossas escolhas, um dos nossos pontos. Queríamos muito conhecer Atacama, São Pedro de Atacama e Machu Picchu. Eram coisas que a gente tinha colocado como regra da viagem. Se desse, Salar do Uyuni, que a gente acabou desistindo, mas depois encontrando uma outra forma e a gente chegou até o Salar. Mas tá aí, esse era o portão da cidade, né? Que o guia estava apresentando pra gente. E as pessoas ali acabavam utilizando ali como passagem principal, né? Ele estava explicando sobre questão de posição, de altura e visualização. Ali ao lado direito, onde tinha a parte de produção, né? Das colheitas e tudo mais, e as casinhas dos responsáveis por isso, tá? Então, tem toda uma história nisso aí envolvida que a gente achou super interessante. Claro que foi alvo também das fotos, mas é muito cheio, né, galera? Então não dá pra gente parar ali. Mesmo com o tempo ruim, tava muito cheio ali. Bom, foi um período que eu provavelmente passei por um piloto famoso de Fórmula 1, mas eu não acompanho muito, então nem sabia quem era. Então, mas foi legal assim mesmo. Bom, a gente veio lá de cima, começamos a descer e adentrar para a cidade. E aí a gente vai mostrar mais alguns detalhes para vocês. Essa montanha à frente, que a gente está vendo ali meio escondida, que é o Huayno Picchu, é um passeio que a gente paga à parte. É um passeio mais perigoso, mais demorado, mais alto, e você tem que ter muito mais disposição e muito mais resistência. Como nós optamos pelo cansaço, pela altitude
e até mesmo pelas companhias, o Juan e a esposa dele foram, e eu e minha esposa ficamos apenas em Machu Picchu, até por causa do tempo também, que não estava tão legal. Bom, já no miolo da cidade de Machu Picchu, a gente podia ver as formações, os templos, a forma das pedras e a visão que a gente tinha de cada uma dessas janelas grandes aí, que eram os templos, né? Aí embaixo você já vê que é um templo, tem um formato ali direitinho, né? Tipo um P, sei lá, uma coisa assim, meio diferente. E acho que era do Deus Sol, não sei, era uma coisa assim. Bom, agora a chuva realmente chegou, né? E a gente estava aí também num outro templo. Fala a questão da posição, do ângulo que as pessoas estavam para pegar a iluminação, do sol, de onde que ele se apresentava, né? Os níveis do templo e onde que as pessoas se prostravam para agradecer aos deuses pelas dádivas, né? E pedir proteção, e, enfim. Eles acreditam em 3 níveis, né? Acima do céu, que era representado pelo Condor, na terra, né, que eu não lembro por qual que era representado, e abaixo da terra. Um deles era a serpente, e o outro eu não lembro, foi mal. Mas enfim, é claro que essa gravação eu estou fazendo quase que 6 meses após a viagem, quase 5 meses após a viagem, e muita coisa é só de memória aqui na improvisação do áudio também, né, galera? Aqui vocês podem... Uma coisa que eu sempre observei aqui bem legal era o formato, né, o entalhe das pedras, como que o pessoal fazia isso. E parece que tem umas pedras que são bem juntinhas uma das outras, quase não se vê emenda, ou quase não vê imperfeição nos cortes das pedras. Outras já estão mais perceptíveis. Ali era um campo, né, na verdade assim, uma área aberta, né, como se fosse um saguão, um pátio, onde eram feitas todas as festas, as confraternizações. Eram feitas nessa parte mais aberta, mais embaixo. E aí a gente foi passando para os outros níveis aí da cidade de Machu Picchu. Tempo muito fechado, chuva chegando. A gente teve um momento de precisar já dos guarda-chuvas e das capas de chuvas. Na verdade eu nem tava de capa de chuva, eu tava com uma blusa impermeável que dava uma certa mobilidade para mim, para minha esposa, que a gente usou ela, levou ela já pensando nessa possibilidade aí. A gente fez toda a preparação de roupas leves, impermeáveis e, enfim, que nos permitissem deslocamento mais fácil e economia de espaço na bagagem. E aí elas realmente foram muito importantes pra gente. Dizem que existem mais cidades perdidas por aí, né? Que Machu Picchu não foi toda ainda descoberta e revelada aos turistas. Tem muita coisa para baixo ainda nessa montanha. Vocês podem ver o cuidado que eles têm, né, com a cidade. Tem uma história de que um americano que foi, e que infelizmente fez a descoberta. Esse era muito cobiçado, né? Porque tinha muito ouro. Então teve muito roubo, muita coisa assim na cidade de Machu Picchu. E ainda existe muita coisa escondida, ainda que não foi... Né, porque as árvores com o tempo cobriram tudo e não tiveram como resgatar, restaurar tudo como eles fizeram com Machu Picchu. Uma passeada pelos corredores de Machu Picchu, né? A ideia era chegar a mais um templo. E aí a gente, depois de andar mais um pouquinho, vocês
começam a ver um galpão, como se fosse uma espécie de um galpão na época, que era não vou falar uma fábrica, mas era como que ali se ensinavam todas as profissões e se produziam as coisas dentro de Machu Picchu. As mulheres tinham suas profissões para aprender a como cozinhar, como costurar, né, como bordar, e era nesse lugar aí que era feito tudo. Não era só uma profissão dentro desse galpão, elas se dividiam ali por espaço mesmo, mas era dentro dessa área muito grande que tinha ali. Um cantinho para cada coisa. E vocês podem ver a formação das pedras ali, elas indicam a classe social das pessoas. Vocês podem ver que tem lugar que as pedras são mais juntinhas, são mais perfeitas, como se fosse mais sagrado ou como se fosse mais valioso. E já existem outras, principalmente da metade para cima, vocês vão ver que as pedras não são tão perfeitas mais. Não são tão juntinhas como a parte da metade para baixo. Por quê? Porque esse era um lugar onde tinha pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos, todas as classes, né? E ali era onde que se ensinavam essas profissões. Tá? Então, por isso que tinha essa formação de todos os jeitos ali. Tinha os quartinhos, né, das patroas, das chefes ali, das professoras, digamos assim, mas pequenas janelas onde colocavam os altares, as oferendas e tudo mais, né? E ali, depois que as meninas ficassem ali um tempo, elas voltavam para suas famílias, e depois elas casavam, e assim segue, e ia colocar as profissões em dia. Mas quando elas casavam, já tinha que ter todo esse conhecimento básico, né, de como tomar conta de uma casa, de como exercer suas profissões ali dentro, suas responsabilidades dentro das casas. Depois de um passeiozinho pela parte interna aí, e pegando bastante chuva já, a gente entrou num outro templo, aqueles espelhinhos ali no chão, na verdade, onde que eles colocavam água e faziam ela de espelho mesmo, com o reflexo da água, pela água ali, eles tinham como se fosse o reflexo deles mesmo, mas também dentro de um lugar sagrado, tá? Pode ver que as pedras são bem encaixadinhas, dando ideia de que é um lugar sagrado mesmo. No início eu fiquei sem entender, porque acho que tinha que ter um reflexo com a lua também, com as estrelas e tal. Mas é uma pergunta que depois eu fiquei me fazendo. Se tudo era coberto, né? Como que eles tinham esse espaço ali aberto, né? Mas enfim, esses espaços que você vê na parede como se fossem semi-janelas, era o lugar do templo para colocar as estátuas, colocar ouro. Tinha muito ouro, como foi mencionado antes ali pelos os donos e tal. Outro templo, né, que a gente vê aí, e a parte mais abaixo da cidade, provavelmente lá naquele fundo, lá embaixo, perto do rio, é onde que a gente saiu para poder chegar na cidade. A estradinha perigosa, pequena e longa para subir, aí, cheia de curva, cheia de S, para chegar até onde a gente chegou. Só para vocês terem uma noção da altitude e da distância que a gente estava da base. Lá no fundo você vê, era só a parte de plantação mesmo, para cultivo, para alimentação das pessoas. Tinha os responsáveis por cada setor, obviamente, né? E no meio, lá, vocês vão ver que tem algumas casinhas pequenas, que era de lá que os responsáveis pelas plantações moravam junto ali à própria plantação mesmo. Uma casinha especial para ele. Bom, já mais nesse pedacinho agora, a gente consegue ver os detalhes, né, que eu falei das pedras. Aí já é uma pessoa mais simples, né, pela formação.
das pedras, da forma como foi construída. E a gente vai dar um passeiozinho por essas ruínas. Pessoal, vou agradecendo aí mais uma vez. Não é o vídeo que eu gostaria de deixar para vocês, mas para não deixar passar batido, eu decidi fazer dessa forma, para fazer uma semi-narração aí. Estou tentando lembrar algumas coisas e falar no meio do momento. Desde já agradeço por estar assistindo. Deixa o seu like, curte, compartilhe, beleza? E continua aí comigo nesses próximos vídeos aí, acompanhando essa viagem tão maravilhosa que eu fiz aí, beleza? Abraço pra vocês, tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.